Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início ao nosso curso de matemática, operações com conjuntos, né? Carreiras militares. Josimar, como nas provas de carreiras militares, sim, é importante, às vezes cai um item, dois, mas o que me chama mais atenção com esse assunto aqui de operações com conjuntos, às vezes não é cair uma questão de operações com conjuntos, mas é a base, é o fundamento que nos traz a uma interpretação concreta de alguns detalhes da matemática. Correto? A teoria de conjuntos, eu gosto de falar melhor do que... Porque nos editais aparecem operações de conjuntos, mas eu gosto de falar teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos é um dos principais fundamentos da matemática, beleza? Onde ela consegue fazer com que o raciocínio se torne o quê? Mais concreto. No decorrer aqui eu vou mostrar para vocês, lógico, vamos falar sobre definição de conjunto, subconjunto, relação de pertinência, inclusão à linguagem matemática, né, a representação na reta numérica, algumas operações conjuntos, união, interseção, diferença complementar, que é conjunto universo, conjunto vazio. E além disso eu quero colocar, nós teremos vários desafios, várias dicas, e assim, eu quero pegar algumas questões de outros assuntos, por exemplo, probabilidade. Aí sim, Josimar, é comum demais nas provas de carreiras militares. Análise combinatória e probabilidade. Então essa parte de probabilidade, tem uma parte de análise que eu venho aqui, ó, e com conhecimento de operações com conjuntos, cara, fica show de bola. Fica top. Beleza? Vou ganhar muito mais tempo, vou responder qualquer pergunta, porque isso aqui nada mais é do que um fundamento. E quando eu sei os fundamentos, se torna muito importante. Assim, quando nós chegamos à análise combinatória, eu não quero que a gente fique, vou ficar dependente só da fórmula. Não. Então, aqui no nosso curso, em cada tópico, em cada assunto do nosso curso de carreiras militares, no caso aqui na matemática, eu quero mostrar para você mais de um caminho. Tá me entendendo? Ó, podemos fazer assim, mas podemos fazer assado. Tá bom? Belezinha? Então, aqui, início. Vem comigo. Operações com conjuntos, tá beleza? Definição de conjunto, o que é um subconjunto, relação de pertinência, relação de inclusão, tem que saber essa linguagem, né? A simbologia, as representações por diagramas, né? Diagramas de Euler-Venn, matemático, a representação na reta numérica, aí vem as operações de união, interseção, diferença e complementar. Beleza? Tem algumas propriedades importantes também que envolvem o conjunto universo, né? E o conjunto vazio. Vamos lá. Conjunto. Primeiramente, é importante que saibamos que teoria de conjuntos traz uma interpretação concreta, que eu falei agora, né, dos fundamentos utilizados na matemática. É importante ressaltar que é um conteúdo constante nas últimas provas de concursos nas carreiras militares. Se não vier uma questão só de teoria de conjuntos, Josimar, vai vir uma questão que eu vou precisar desse conhecimento. Vamos lá então. O que é um conjunto? O que é um conjunto? Pois bem, nada mais é que uma coleção de objetos ou elementos que possuem características comuns. Um conjunto fica caracterizado por uma regra quando se permite decidir se um elemento pertence ou não ao conjunto. Assim, se chamarmos por razão o conjunto dos seres humanos, podemos dizer, por exemplo, que José, né? Deixa eu esse azinho daqui. Que José é um elemento de razão. Bem como uma orquídea não é um elemento de razão. Na linguagem de conjuntos, tais considerações serão simbolizadas escritas da seguinte forma. Ou seja, José, nós sabemos que é um elemento. Beleza? Orquídea também é um elemento. Mas José, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Já uma orquídea, né, com certeza, não é um ser humano. Então, ou seja, não é elemento de H. Como é que eu posso estar relacionando, por isso que nós falamos, né? Falamos relação de pertinência, relação, né, de inclusão. Então eu falo relação de pertinência ou relação de inclusão. Por quê? Porque nós iremos aprender aqui que essa simbologia é importantíssima. Até mesmo quando nós chegamos, lá em operações com conjuntos. Beleza? E vamos trabalhar todos os conjuntos aí, dos naturais até os números complexos. Beleza? Então, Josmar, quando eu falo para você, José, que símbolo é esse? É o símbolo de pertinência. Então, José pertence à razão. Lê-se, José é um elemento do conjunto H, porque é uma relação de pertinência, ele pertence. Já uma orquídea não pertence à razão. Por que a razão, Josmar? Porque é o conjunto dos seres humanos.
beleza? E daqui a pouco você vai saber o seguinte, que os conjuntos e subconjuntos, eles são representados por letras maiúsculas. Já, Josimar, os elementos, eles são representados por letras minúsculas. Então vem comigo, tá? Como em toda ciência é importante a questão da linguagem, ou seja, sua escrita, toda ciência independente. Isso para que se evite interpretações errôneas. Dessa forma, vamos ressaltar duas relações essenciais que serão fundamentais para as futuras operações com conjuntos. Beleza? Primeira relação, Josimar, é a relação de pertinência. Olha só, relação de pertinência. Essa relação, né, consiste em relacionar um elemento a um determinado conjunto. Beleza? Se por acaso queiramos relacionar um elemento Tzinho, porque os elementos estão em letras minúsculas, a um conjunto Tzão, a relação deverá ser o elemento Tzinho, ele pertence ao conjunto Tzão, ou seja, é o símbolo, né, de pertinência aqui, ó. Pertence e, ó, cortado, não pertence. Beleza? Ou eu posso falar que o elemento Tzinho não pertence a Tzão. Beleza? Vamos lá. É importante ressaltar que os conjuntos são representados por letras maiúsculas, como eu já falei, e os elementos por letras minúsculas. Vai ser importante, mas vai lá na frente, vão ter algumas... A prova, né? Ela pode trazer uma sentença a ser julgada. Correto? E nós teremos questões assim, né? Da área militar. Ou seja, onde o cara coloca lá uma letra minúscula, criando ali uma relação de inclusão, e não pode, porque a letra minúscula representa um elemento. O elemento ele vai pertencer ou não pertencer. Você pertence, você é um aluno, você pertence ao Gran Cursos Online. Você pertence ao Gran Cursos Online. Por quê? Porque você é um elemento. Agora, por exemplo, o amigo seu que estudou conosco, ele não pertence, né, por enquanto, ao Gran Cursos Online. Beleza? Então, relação de pertinência. Há vários modos para descrever um conjunto, né? Os mais comuns nas provas de concursos públicos, né, no nosso caso, carreiras militares, né, a gente pode descrever o seguinte, um conjunto, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. O conjunto A. Eu posso colocar entre chaves, ó. A igual a Azinho aqui, ó. A é um algarismo arábico, né, que se lê A é o conjunto do elemento, ó. A é o conjunto, né, do elemento A, tal que A é um algarismo arábico. Mas na verdade é isso aqui, ó. Tem que colocar aqui, ó. A. Nessa... É porque pode ser um ponto e vírgula, não tem problema. É porque vai depender muito. Mas pode ser um ponto e vírgula, pode ser uma barra. Porque esse tal que, dependendo da banca, qual vai ser a força que vai estar fazendo a minha prova, né? Esse tal que ele pode ser um ponto e vírgula, ou até mesmo um tracinho assim. Beleza? Então A, beleza, é o conjunto do elemento A, tal que A é um algarismo arábico. Então, eu posso colocar aqui na tela comigo, por favor. Então, posso, ó, A, beleza? Então, assim, ó, lê assim, ó, A, aí, beleza, conjunto A. A, beleza? A, tal que é um algarismo arábico, ou seja, A é o conjunto do elemento A, tal que A é um algarismo arábico. Beleza? Por exemplo, algarismo arábico. Quem são os algarismos arábicos? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Estou aqui embaixo, ó, pronto. Isso aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. A é o conjunto A. E quem está aqui dentro é aqueles são os algarismos arábicos. Beleza? Não algarismos romanos. Não os algarismos binários, não, mas os arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os algarismos arábicos, beleza? Continuando. Outra maneira para definir o conjunto consiste em escrever uma lista dos seus elementos entre chaves, né? De modo, representaríamos o conjunto A da seguinte forma. Então aqui, ó, A, aqui são os números arábicos. É porque aquela parte 1 ali tá resumindo, ó. Eu tenho um conjunto A, beleza? É o conjunto dos elementos Azinho, tal que, ponto e vírgula, ou tal que, eu vou falar para você, A é um algarismo arábico. Beleza?
Show de bola? Então, podemos só definir quem é ele. Podemos dizer quem é ele, ó, reticência vai até infinito, né? E agora, terceira maneira, Osmar, por diagramas também, né? Muito comum nas resoluções. No conjunto poderá ser representado por diagramas. O mais utilizado, né, nas resoluções de questões, da seguinte forma. Então, eu tenho um conjunto A aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora, beleza? Show de bola. Para a descrição completa de um conjunto, nem sempre é preciso incluir todos os elementos na lista. Por exemplo, o conjunto dos algarismos poderia ser indicado da seguinte forma. Então, eu posso começar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, reticência entre eles e 8. Então, vai de 0 a 8. Beleza? Se o conjunto for um conjunto infinito, por exemplo, ó, nem sempre é possível descrever um conjunto relacionado com todos os seus elementos, como é o caso do conjunto A, formado pelos números naturais. Beleza? Temos os números naturais aí depois. Todos os conjuntos numéricos. Entretanto, A pode ser descrito, né, de uma forma parcial, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essa reticência que eu sei que vai até mais infinito, porque são os números naturais que são positivos. Beleza. Então, o que eu quero mostrar para vocês, Osmar? Então, quer dizer, a relação de pertinência é a relação de elemento para conjunto. Beleza. Então, se eu quero relacionar, Osmar, por exemplo, eu sou do Corpo de Bombeiros, sou o segundo tenente do bombeiro. Então, eu pertenço à minha corporação. Eu pertenço ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Você, foi para a Marinha. Então, você, fuzileiros navais, sei lá, tenente, oficial. Então, você vai pertencer àquela força, porque você é um elemento. Aeronáutica, exército e assim por diante. Então, eu pertenço à minha força, beleza? Que é uma força auxiliar. Então, no caso, eu estou relacionando elemento com conjunto. Então, eu, Josmar, pertence, eu não pertenço. Eu não sei se eu pertenço ao exército, porque até, na verdade, mas não, tá? É uma força auxiliar apenas. Então, eu não pertenço ao exército, eu pertenço ao Corpo de Bombeiros. Então, é uma relação de pertinência. E eu posso representar, se for elementos, numa lista, eu posso designar de maneira conceitual, eu posso colocar no diagrama de Euler-Venn e assim por diante. Então, relação de pertinência é de elemento para conjunto. O elemento, se for letra, letra minúscula. Se o conjunto for letra, letra maiúscula. Agora, Osmar, se eu quero relacionar não elemento a conjunto, mas, por exemplo, massa, eu sou da força auxiliar. Nós compomos as forças armadas de maneira auxiliar. Então, eu quero relacionar o Corpo de Bombeiros, que é onde eu trabalho, com, digamos, as Forças Armadas. O Corpo de Bombeiro pertence às Forças Armadas? Será que seria certo falar dessa maneira? Será que eu teria aí uma relação de pertinência, Josimar? O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ele é um elemento? Não, ele é um conjunto. Concorda comigo? Eu sou elemento dele, mas ele é um conjunto. Aí aparece outra relação. Vem cá comigo. Relação de inclusão. A relação de inclusão acontece o seguinte. Relação existente entre conjunto e subconjunto, ou até mesmo subconjunto e conjunto. Caso se queira relacionar um subconjunto a um conjunto, né, caso queira relacionar um conjunto A, melhor, a um conjunto B ou um subconjunto, né, tanto faz aí. A relação deverá ser, porque eu posso relacionar um conjunto a um subconjunto ou um subconjunto a um conjunto, tanto faz. Correto? Como é que vai ser essa relação? Vai ser a relação de quê? Vai ser a relação de inclusão. Aí, no caso, determinou o seguinte aqui, ó. O A é um conjunto. Melhor, é um subconjunto, desculpa. Ó, subconjunto A e o conjunto B. Então, o A vai ser um subconjunto, né? Então, definimos aqui, ó, que o A, ele é um subconjunto e o B, ele é um conjunto. Então, o que eu posso falar? O maior é o B. Beleza? Correto? Então, ou seja, ó, tá até trocado aqui, não tá, gente? Ó, caso se queira assinar, o A, ele é um subconjunto. Então, ele está contido. Tá errado esse símbolo aqui, ó. Correto? Ele está dentro, né? Vamos fazer diferente aqui. Vou fazer assim, ó, para ficar melhorzinho pra gente. Porque o que foi de errado aqui foi isso aqui, ó. Eu vou tirar esse sub daqui, melhor, para ficar perfeita a questão, né? Pronto. Nós temos aqui o conjunto A
e A1, agora eu vou criar aqui, ó, A1 subconjunto B. Pronto, ficou melhor, agora ficou perfeito. Agora eu posso pegar aqui e voltar ao que era antes. Beleza? Pronto, vamos lá de novo. Então, vamos para a gente resolver isso aqui. Resolvemos o pepinozinho aqui. É porque a pessoa que digitou, ela digitou errado aqui. Então, olha só aqui. Josman, então você falou pra gente o seguinte. O A é o conjunto, beleza? O A é o conjunto. E o B é o subconjunto. Beleza. Então, se o A é o conjunto, aí tudo bem. Eu falo aqui, ó, o A é o conjunto. Até que não deu, tá vendo aqui, ó? O A é o conjunto, tá vendo? Ó, o A é o conjunto e o B é um subconjunto. Ficou perfeito agora. Então eu falo que o A, ele contém o B, correto? Esse símbolo aqui, gente, ó, é o símbolo de contém, a simbologia. E que o B, ele está o quê? Contido em A. Ó, está contido em A. Beleza? Então, dessa forma aqui, eu falo que é contém. Aqui é contém. E aqui é está contido. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, A contém o B e B está contido em A. O diagrama sempre... É por isso que eu falo assim, ó, a visualização, ela sempre auxilia no raciocínio. As questões de conjuntos, quando tem as questões de... Vamos fazer até uma questão 2018, um concurso que nós tivemos do Exército, né, o ano passado, que se montar o diagrama fica tudo perfeito. Beleza? A visualização auxilia no raciocínio. Então, A contém o B e B está contido em A. Beleza? No diagrama a seguir, temos que A contém, né, o conjunto B. Perfeito. Logo, A é um conjunto e B é um subconjunto. Perfeito. Número de subconjuntos. Isso aqui é interessantíssimo, né? Tem uma aplicação muito legal aqui que eu posso estar evitando, por exemplo, a análise combinatória. Como eu falei para vocês, às vezes eu vou dar uma paradinha, tá? Mas bastante teoria no começo, certo? Nós temos uma teoria dizendo no começo. Todo assunto nosso, nós teremos um pouco de teoria. Não tem para onde fugir. Tá bom, gente? Para logo as questões. Não, no caminho não é isso. Vai ter um pouco de teoria primeiro, sempre. Aí depois sim, só questões. Número de subconjuntos. Vamos lá. Exemplo de número de subconjuntos de um conjunto. Beleza. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A. Beleza? Deixa eu ver se tem espaço aqui. Não, tem não, né? Conjunto A. Cria um slide branco aqui, por favor. Depois desse aqui, criar um slide branco, por gentileza. Me filma aqui, ótimo. Então, quando eu falo para você o seguinte, eu tenho um conjunto. Aí eu quero criar o quê? Subconjuntos, que são as partes. Beleza? Vou criar as partes. Então, por exemplo, vem cá comigo. Se eu falar assim para você, o conjunto A. Ó, certinho. Conjunto A, conjunto letra maiúscula e os seus elementos letras minúsculas. Quantos subconjuntos nós temos aqui, Josman? Nós podemos ter o seguinte, ó. Eu tenho o subconjunto A, o B, ele mesmo e algo interessante. E o vazio. Então, essa é uma propriedade importantíssima que você tem que guardar. Todo conjunto, ele possui, né? Ele possui como subconjunto, né? Como subconjunto ele mesmo e o vazio. Beleza? Ele mesmo e o vazio. Então, por isso que essa propriedade é importante e eu tenho que guardar, porque daqui a pouco eu vou usar, vou fazer uma questãozinha de análise combinatória. Análise combinatória e você vai perceber como isso é assim, fundamental. Então, o conjunto A, que possui dois elementos, ele tem como subconjunto os unitários, ele mesmo e o vazio. Então, eu posso falar que ele possui 4 subconjuntos. Beleza. Se eu criar aqui, por exemplo, um conjunto B qualquer, A, B e C, Josmar, eu teria aqui quantos subconjuntos? Quantos subconjuntos? Eu tenho os unitários. Eu posso ter de 2 em 2, A e B, A e C.
A e B, A e C, e B e C, correto? Beleza? Eu posso ter ele mesmo e eu vou ter o vazio. Então eu percebo o seguinte, correto? Eu percebo o seguinte, eu tenho um conjunto que possui três elementos. Três elementos. Então eu vou ter A, B e C, os meus subconjuntos. Os meus subconjuntos, eu tenho os unitários. Se eu tenho três, eu posso fazer de dois em dois. É como se fossem, né? São pequenos grupos, né? São subconjuntos. Eu posso ter o A e C e o B e C. Josimar, e se eu colocar o conjunto A e B e o B e A? É a mesma coisa. Então a ordem aqui não importa. Eu falar A e B e A é o mesmo subconjunto. Então não se conta mais. Beleza? Nada a ver. A e C, B e C, ele mesmo, A, B, C e o nosso querido vazio. Beleza? Mas se eu perguntasse bem assim para vocês, mano, tudo bem, entendi. Aí eu venho aqui e crio um conjunto C, que eu vou ter A, B, C, D, E e F. Aí você fala, tá de brincadeira comigo, né, cara? Até o F. Se eu for fazer um por um aqui, subconjunto por subconjunto, vou me enrolar inteiro. Então existe uma maneira mais simples de eu fazer isso aqui? Claro que sim. Beleza? Então tem como eu calcular o número de subconjuntos de um conjunto a partir do número de elementos? Tem. Fica comigo. Então, aqui nós teríamos quanto aqui? Só para fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui seriam 8, né? 8 subconjuntos, só para poder registrar. Aí eu penso o seguinte, como é que nós calcularíamos o número de subconjuntos de um conjunto? Aí você vai ver, ó, que é 2 elevado a n. 2 elevado a n é o número de subconjuntos. Então, quando eu pego 2 elevado a n, eu tenho o número de subconjuntos de um conjunto. Beleza? Em que esse n, ele representa para mim, esse n, ele representa o número de elementos que o conjunto possui. Beleza, gente? Número de elementos. Então, para eu não precisar fazer essa letra, esse conjunto C todinho, né, um por um, eu só faço isso aqui, ó. Quantos subconjuntos eu tenho aqui, Josimar? 2 elevado a n. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta é quem? É 2 vezes 2, né, gente? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual a quanto? 64. Então, o conjunto C, ele possui 64 subconjuntos. Correto? Então, se eu quero calcular o número de subconjuntos, eu vou guardar o quê? 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Show de bola, tá? Aí tem tudo isso aqui, vamos só rapidão aqui só para a gente poder ler, tá? É o que eu falei para vocês, tá? Sem mudar nada. Ah, algo importantíssimo, até bom aqui, ó. É importante. Porque às vezes essas provinhas militares, gente, né? Essas provas para concursos militares, tem um monte de peguinha. Às vezes eu fico até chateado com isso, né? Porque esse negócio de peguinha, eu não gosto desse negócio. Só tem que ter o conhecimento ali, vai fazer a questão agora, só com os peguinhos dá até raiva. Mas fazer o quê? Tem que saber, né? Para não cair. Então, por exemplo, ó, que nem eu falei aqui, né? O conjunto A, belezinha, 2 elevado a n, tá show de bola. Agora, olha isso aqui. Importante. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. E ele está sempre contido, tá bom? Está contido em qualquer conjunto. Representação de um conjunto vazio, Josimar. Se eu quero representar um conjunto vazio, ou você vai fazer como se fosse uma bolinha cortada, ou você vai colocar um colchete, né, entre colchetes, sem nada. Se você fizer essa bolinha cortada e aqui, isso não é um conjunto vazio. Ó. Nunca ou é assim, ou é assim. Nunca
nunca, 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 nunca dessa forma. Porque se você fizer isso aqui, vem cá comigo. Se você fizer isso aqui, você está... É como se você estivesse forçando o seguinte. Esse vazio aqui dentro, ele está sendo... Ele está... Como eu posso falar a palavra correta? Ele está representando, posso falar isso mesmo, ele está representando, além do subconjunto vazio, é como se ele fosse um elemento. Beleza? Tá ok? Tá bom? Então, quer dizer, eu não posso representar dessa maneira o conjunto vazio. Porque se você fizer isso, você está dizendo para mim que além de um subconjunto vazio aqui, né, na verdade, que ele tá representando, na verdade, é um elemento. Tá bom? Então, ou é assim, nunca dessa forma. Beleza? Aí vimos aqui 3 elementos, beleza pura. Gismar, mas vamos comigo aqui. Me mostra uma questãozinha aí, uma aplicação. Vou mostrar bem legal. Vejamos uma aplicação, beleza? E nessa aplicação aqui eu vou chamar a atenção para um detalhe que pode acontecer na sua prova, que é um assunto muito comum e eu posso responder rapidaço. Vem cá comigo. Fala assim, ó. Um mestre em culinária dispõe de 6 frutas para preparar uma salada de frutas. Beleza. Então ele está lá e preparar uma salada de fruta bem gostosa pra gente. Sabendo que uma salada de fruta deve conter, olha só, uma salada de frutas deve conter pelo menos 2 frutas. Beleza? Então o mestre em culinária dispõe de 6 frutas para preparar uma salada de frutas. Show de bola. Sabendo que uma salada deve conter pelo menos 2 frutas, quantas podem ser preparadas? Como o nosso curso aqui é os carreiras militares, o assunto aqui é operações com conjuntos, que tem nos editais aí, mas se a pessoa às vezes vê uma questão desse modelo, ela não vai associar, Josimar, ela não vai associar a operações com conjuntos. Ela vai associar, sabe a quê? A análise combinatória. Beleza? Porque ela vai fazer assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou ensinar esse mais, né? Tem nosso curso aqui também, tá bom? Ela vai pensar bem assim, ó. Primeiro eu faço do jeito convencional. Deixa eu só ver se tem um espaço em branco aqui. Opa, pode cá. Tem não. Coloca um espaço em branco aqui pra mim, por gentileza. Um slide em branco após esse aqui, por favor. Um slide em branco. Então o que ela vai acontecer aqui? Ela vai associar isso aqui à análise combinatória. Que ela vai pensar bem assim, ó. Quer ver? Vem cá comigo. Vai pensar bem assim, ó. Josmar, eu tenho frutas. Eu tenho 6. Vou chamar de A, B, C, D, E e F. Só um exemplo, tá? E eu quero formar, esse mestre em culinária, ele quer confeccionar, quer preparar saladas de frutas que tenham pelo menos 2 frutas. Então eu posso ter saladas com, pelo menos, gente, eu posso ter saladas com 2 frutas, porque quem tem 2 frutas tem pelo menos 2, ou, que é o princípio aditivo, pode ter com 3 frutas, ou, né, pode ter também com 4 frutas, ou 5 frutas, ou até mesmo 6 frutas. Concorda comigo, gente? Então, se eu quero salada com pelo menos 2 frutas, pode ter com 2, com 3, com 4, com 5 ou com 6. Caramba, é verdade, Osmar. É verdade. Olha a interpretação. E uma questão muito comum da sua, né, muito comum nas suas provas, da sua realidade. Eu posso aplicar aqui uma formulazinha? Posso. Eu posso falar que com 2 frutas seria uma combinação de 6 tomados, 2A2, certo? Se eu quiser usar a fórmula de combinação, é essa. Eu tenho 6 frutas, quero usar 2. A ordem não importa, porque é uma combinação. Ah, eu usei a banana e a maçã. Não, mas faz a maçã e a banana. Meu amigo, é a mesma salada de frutas. Então, por isso que é uma combinação, tá? Eu sempre gosto, né? Eu gosto de fazer com a fórmula. Por favor, vem cá, me filma aqui, por favor. Eu gosto de fazer com a fórmula e sem a fórmula. Então, aqui, essa parte aqui seria uma combinação de 6 tomados, 2A2. Posso fazer assim? Posso. Aqui no nosso curso eu ensino com e sem fórmula. Por quê?
Porque nas carreiras militares a matemática é mais matemática mesmo. É uma matemática mais pura, tá bom? Mas mesmo assim eu quero ensinar alguns caminhos mais curtos, tá bom? Pode ganhar tempo, lógico. Então, é uma combinação 6 tomar 2 a 2, Josmar? Beleza. Beleza. Ou eu posso fazer assim, ó, direto, pelo princípio multiplicativo que nós iremos aprender. Eu tenho 2 tracinhos. Para a primeira fruta, eu tenho quantas possibilidades? 6, depois 5. Quantos tracinhos? 2, 1. Posso simplificar. 3 vezes 5, 15. Sai mais rápido, tá? Então, eu pela fórmula, pelo princípio multiplicativo. Então, 15 saladas de fruta eu faço com 2 frutas, se eu tenho um total 6 frutas. Josmar, com 3 frutas, com fórmula, seria uma combinação 6 tomados 3 a 3. E é bom saber a fórmula, porque algumas alternativas nessas provinhas de carreiras militares, algumas das opções para você marcar, vem em estrutura de fórmula, tá bom? Agora, Josmar, pelo princípio multiplicativo, que é mais rápido, aquilo que eu preciso é a quantidade de tracinhos, 3 frutinhas. Para a primeira fruta, quantas possibilidades? 6, 5, 4. Simplificando, 3 com 2 dá 6, 5 vezes 4, 20. Então, com 3 frutas eu consigo fazer 20 saladas distintas, né? Diferentes, outros sabores. Agora 4 frutas, combinação de 6 tomados 4 a 4. Quem quiser usar a formulazinha. Ou pelo princípio, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3. Beleza? Quantos tracinhos? 4, 3, 2, 1. Estou retirando as repetições. 4 com 4. 3 com 3. Aqui dá 3. 3 vezes 5, 15. 15. 5 frutas. Combinação de 6 tomados 5 a 5. Sem nenhum problema. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, Josmar, onde é que tu quer chegar? Cara, eu tô fazendo eu tô fazendo esse texto inteiro, essas novelas, vou falar assim. Depois eu vou fazer isso aqui em uma linha. Com operações com conjuntos. Olha que massa. 5 frutas, então eu tenho 6 possibilidades. 5, 4, 3, 2. 5 tracinhos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 2, 2, 6. Agora aqui é óbvio, né? Combinação de 6 frutas tomadas 6 a 6 só pode ser uma salada, né? Mas vamos mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Corta todo mundo. Uma salada. Josmar, esse cara quer confeccionar saladas de frutas a partir de 6 frutas que tenha pelo menos 2 frutas. Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou sair, vou somar isso aqui agora, correto? Somar. Então, ó, 15 com 20, o que vai dar melhor, né? 50, 57, pronto. 57. 57 saladas de frutas. Caramba. Mas olha o tanto que demorou. Olha o tanto que demorou. Se aparece uma questão dessa na prova de concurso. Da sua provinha. Mas aí eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma aplicação. Eu quero fazer essa mesma questão
não usando a análise combinatória, não usando combinação, não usando os princípios fundamentais da contagem, que é o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, mas eu quero usar aqui uma teoria de conjuntos. Pensa comigo, vem cá. Vem fechar essa questãozinha aqui, fechar esse vídeo. Pensa comigo uma coisa. Eu tenho um conjunto frutas, aí eu tenho a fruta A, B, C, D, E e F, correto? E F, beleza? Você concorda comigo que se nós calcularmos o número de subconjuntos desse conjunto frutas, nós teremos 2 elevado à sexta, né? Que dá 64. Nós teremos 64 subconjuntos. 64 subconjuntos. Mas como nós aprendemos, vem cá comigo, nós aprendemos o seguinte, Osmar, eu tenho 64 subconjuntos. Legal. Só que nós vimos que todo conjunto tem como subconjunto ele mesmo e o vazio. Nós vimos que aquele conjunto... Deixa eu pegar só o passo aqui. Pode continuar comigo aqui, pode continuar aqui. Nós vimos que um conjunto que tem 2 elementos, ele tem subconjuntos com 1, com 2 e com ninguém. Um conjunto que tem 3 elementos, ele tem subconjunto com 1, com 2, com ele mesmo e o vazio. Um conjunto que tem 4 elementos, ele tem subconjunto com 1, com 2, com 3, com 4, né, que é ele mesmo, e o vazio. Um conjunto que tem 5 elementos, ele tem os unitários, ele tem de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ele mesmo que é 5, e o vazio. Então, se eu tenho aqui 6 frutas, a questão está prontinha já. Só nisso aqui, gente. Se eu tenho 6 frutas, e eu calculo o número de subconjuntos, se você pensar em saladas de fruta, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter saladas apenas com uma fruta, que são os unitários, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 e o vazio. Josimar, desses subconjuntos todos, desses 64 subconjuntos, o que não é salada de fruta para mim? O que não é salada de fruta é o seguinte, são os unitários, porque de 2 em 2 são saladas, de 3 em 3 são saladas, de 4 em 4 são saladas, de 5 em 5, de 6 em 6. E quem não é salada? O vazio. Então aqui eu só faço uma continha. Eu tenho 64 subconjuntos. Mas eu tenho que retirar quem aqui, Josimar? Os unitários, que não são saladas, porque tem que ter pelo menos 2 frutas, e o vazio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 subconjuntos que não serão saladas de frutas. Quem são eles? Os unitários e o vazio. 64 menos 7, 57. Beleza? Então vem comigo. Então eu vou pegar 64 aqui e eu vou subtrair quem? Os unitários. A, B, C, D, E, F e o vazio. Ou seja, 64 menos 7, 57. Beleza, gente? Ou seja, uma maneira muito fácil de fazer, mas na verdade uma aplicação. Que se a pessoa ler isso aqui, que ela faz de cara, Josimar, nós, né, que trabalhamos com muito com matemática, já vai para a análise combinatória. Beleza? Ou pode fazer diferente também, né? Posso calcular o todo e tirar aquilo que não serve, que é a maneira que eu fiz aqui também. Beleza? Mas sem nenhum problema. Gente, vamos continuar ainda. Agora a próxima página iremos começar operações com conjuntos. Beleza? Operações com conjuntos. As 4 operações, aí eu quero colocar umas questões bem legais, né? Josmar, as nossas questões... Não vou falar que é 100%, porque tem muitas questões interessantíssimas de policiais também. Polícia militar, né, Corpo de Bombeiros, que eu gosto. Tem a prova oficial do estado de Goiânia, que eu achei maravilhosa. Quem fez foi até a FUNRIO. Muito puxada mesmo. Então essas questões especiais, essas provas bem legais, que eu falo assim, que vai nos trazer uma base muito boa, uma preparação bacana, nós iremos fazer também. Além das questões
né? Porque na verdade são carreiras militares. Então nós temos bombeiros também, né? E as polícias militares também. Então o que for de Forças Armadas, polícias e Corpo de Bombeiro, iremos fazer tudo aqui. Beleza? Tô voltando agora para o nosso curso maravilhoso, Carreiras Militares, com certeza. Chega lá e ó, gabaritar. Valeu.